Olá, muito bom dia, meus queridos e amados irmãos, paz seja convosco, graças a Deus mais um dia, ótimo dia para você, para sua família, a você que já está conosco no canal, já se inscreveu, muito obrigado, gratidão a você. Se você não se inscreveu ainda, olha, dá um clique aí, se inscreve no canal, também dá um clique em cima do sininho que vai aparecer e você vai receber as notificações aí do YouTube acerca do nosso canal e das nossas gravações. Queridos, estou falando sobre o tema Filhos Legítimos, baseado no capítulo 1 de João. João é aquele discípulo amado, é aquele discípulo que ganhou toda a realidade da presença de Deus. João é aquele discípulo que tem um ministério ulterior, é aquele discípulo que andou com os discípulos e caminhou com Jesus, e João não apareceu muito em toda a história, foi aparecer lá no final, quando Jesus estava na cruz, e Jesus apresentou João a sua mãe a João ali, naquele episódio crucial, e tal. Então João, ele não é de falar muito, né? Você vê os outros discípulos falando mais, mas João está sempre mais calmo, mais quieto. Só que você vê João exercendo seu ministério muito forte depois de tudo. Ele tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida dele. E os escritos de João, eles são muito gloriosos, são fiéis demais da conta. Eu gosto muito do Evangelho de João, das epístolas, também das cartas, né, apocalípticas, é algo extraordinário. Na experiência de João, então, aqui ele escreveu o seguinte, verso 14 do capítulo 1 do Evangelho de João. Aquele que é a palavra, olha só, tornou-se carne e viveu entre nós. De quem que ele está falando? Aquele que é a palavra, Deus, né? Aquele que é a palavra, Deus, tornou-se carne, Jesus, Deus em Jesus, e viveu entre nós. Gente, olha a experiência de João. Aquele que é a palavra. Olha a revelação. O Pai tornou-se carne. Encarnou. Tornou-se carne. Né? Viveu entre nós. Deus estava presente em Jesus. E os filhos de Deus não perceberam. Que luta, né? Vimos a sua glória. A glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. Amados, ver a glória não é simplesmente enxergar. Ver a glória, no sentido literal, é participar, é vivenciar. Vivenciar é diferente de ver. Hoje muitas pessoas apenas veem, apenas enxergam de longe, contemplam, mas não vivenciam. Deixa eu te falar a você, é um direito seu, como filho legítimo, vivenciar a glória de Deus. O que seria a glória de Deus? Seria fogos estourando por todo lado? Não. A glória de Deus seria sua presença manifesta. Quando olhamos para o Velho Testamento, nós vemos alguns homens recebendo essa glória de Deus, essa presença. Lembro-me de Moisés, quando subiu ao monte falar com Deus, e quando ele desceu do monte, diz a Bíblia que ninguém conseguia olhar para o rosto de Moisés por causa da glória de Deus. Ele vivenciou a presença de Deus. Tanto que a presença de Deus veio com ele e os homens não conseguiam olhar para ele, teve que colocar um véu sobre sua cabeça. Amados e queridos irmãos, essa presença de Deus hoje é manifesta nos filhos, porque o filho tem o DNA do pai, como eu já disse, tem a vida do pai, tem a unção do pai, tem a palavra do pai, tem a realidade da vida do pai. O grande problema, irmãos, hoje, que tenta danificar esta crença é a religiosidade. Porque a religiosidade, irmãos, que brota em conjunto com o nosso ego, ela começa a dividir as coisas. Ela pega o homem, coloca aqui, pega Deus e coloca lá. Então, separa o homem de Deus.
quando na verdade Jesus Cristo veio para fazer isso. Jesus Cristo veio para trazer Deus para o homem e pegar o homem e colocar em Deus. Esse trabalho foi realizado. Irmãos, nós precisamos entender isso. Quando você se rende, você é chamado, tem um encontro com Deus, houve uma mesclagem de Deus com você. Você consegue acreditar isso? Deus veio e ministrou você e entrou em você. Agora, você precisa vivenciar esta realidade. Precisa vivenciar, queridos, aquilo que aconteceu de fato e de verdade. Se eu não vivenciar isso, eu sou apenas religioso. Eu vivo uma religião. Eu vivo uma utopia divina. Sabia que tem religiosos que vivem uma utopia divina? Tem pessoas que não sabem ainda como conseguem enxergar Deus. Tem outros que dizem assim e questionam: nunca ninguém viu Deus, eu também não vou ver. Irmãos, que absurdo é esse? Então o que adiantou o trabalho da cruz? Então por que o sacrifício da cruz? Deus, por que Deus então encarnar e todo o processo em Maria? Gestação, nascimento, crescimento, ministério terreno de Jesus, sofrimento, morte, ressurreição. Por que então tudo isso? Sabe, queridos, vamos abrir o coração para entender. Vamos abrir o coração para vivenciar como filho. O filho precisa vivenciar a realidade do pai. O filho não pode só olhar para o pai e falar: ele é meu pai. Meu Deus, gente, como é lindo isso. A minha netinha, bisneta, que eu amo de todo o meu coração, né? A Maria, eu estava olhando para ela esses dias e o pai dela estava sentado no sofá. Eu olhava para ela e olhava para o pai. Eu falei: meu Deus do céu, como é parecida. Como é parecida. Então, não tem por que você não dizer, só olha para ela e olha para o pai. Fala: ó, ela tem o mesmo DNA dele. Essa é a realidade, irmãos, da vida de um homem com Deus. Se eu não acreditar nisso, então eu sou religioso. Eu sou dogmático. Então eu me coloco numa caixinha separada e coloco Deus em outra caixinha. Claro que a caixa de Deus é maior, porque Ele é Deus. A minha caixa é menor. Amados, e o sacrifício? Deus veio, está escrito aqui, irmãos, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio do quê? De graça e de verdade. Você pegou essa revelação? Você ganhou isso? A questão, amados irmãos, de vivenciar a paternidade, vivenciar a realidade dessa paternidade. É louco isso, irmãos. Mas eu não posso deixar de falar para você, porque se nós não vivenciarmos a paternidade do nosso Pai, irmãos, nós vamos ser filhos solitários. Nós vamos viver, amados irmãos, aí sem o Pai. Solitários. A solidão divina vai estar dentro de nós. Que é a falta de crer em Deus. É a falta de crer que Deus é Pai. Ainda hoje tem pessoas que acham que Deus é carrasco. Se chove forte, se dá uma trovoada, se cai um muro, se dá um terremoto, ele fala: Deus não pode ser Deus, porque olha o que está acontecendo, olha quantas pessoas morrendo. Amados, precisamos entender, precisamos conhecer, precisamos reconhecer, precisamos vivenciar a paternidade do nosso Pai. O nosso Pai, que é o Deus eterno, irmãos, Ele está se revelando. Nesses últimos dias, Ele tem se revelado de forma tremenda. Olhamos para Deus como um carrasco. Olhamos para Deus como alguém com uma zorrague na mão, né? Que é uma coisa de bater, sabe? Que a lei tinha. Então, a zorrague na mão para bater. Então, de repente, esse pai chega no filho e bate. Gente, se você olhar hoje, até para a lei do nosso país, se um pai bater no filho e o filho levar ele no conselho tutelar, ele está enrolado com a lei. Não pode o pai bater no filho. Agora, você acha que Deus vai bater? Você acha que Deus vai bater em alguém? Você acha que Deus está batendo em você? Ah, mas eu estou passando uma luta muito grande. Eu acho que Deus não está comigo. Gente, você está passando a luta porque você abriu brecha para a luta.
Tiago, capítulo 4, fala isso, né? É que nós trazemos a luta para nós. As guerras e as pelejas, elas começam dentro de nós. Então, quem dá as coordenadas para Deus nos provar com um tipo de luta somos nós. São caminhos que nós entramos, amados irmãos, seguindo o quê? A nossa direção. Nós decidimos entrar para aquele caminho e depois pagamos um preço. Então não podemos culpar o nosso pai. Você acha que o filho pródigo, lá na parábola do filho pródigo, o pai tem culpa dele ir embora? Você acha que o pai tem culpa do filho chegar para o pai e falar: pai, eu não quero mais ficar aqui, eu quero parte da minha fazenda, eu vou embora? Você acha que o pai tem culpa? Jamais. Tanto que o pai não tem culpa, que o pai ficou com o coração partido, mas deu a parte do filho. O filho queria ir embora. O filho não entendeu a legitimidade, né, do pai como dele. Ele não entendeu que ele era filho legítimo. Assim como tem muitos homens e mulheres hoje que não conseguem entender, não, fica reclamando, murmurando tudo que acontece, porque não conseguem entender e compreender a profundidade de ser filho, a profundidade de ser legítimos de Deus. Deixa eu te falar mais uma vez, você é legítimo. Quem te legitimou foi o sangue da cruz. Quem te legitimou foi a vontade de Deus. Portanto, agora você pode glorificar o nome do Senhor. Ore comigo. Deus, muito obrigado por mais um dia, por mais uma palavra. Muito obrigado, Senhor. Pai, abençoe os teus filhos neste momento. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço, um beijo no coração e até amanhã.